Olá a todas e a todos, muito boa noite, é um prazer reencontrá-los por aqui. Inicialmente gostaria de saber, ter alguma confirmação, se estão me ouvindo, se estão enxergando o PPT, se estão me vendo. Espero que a transmissão esteja ok. E informo desde já, que a nossa aula ela está sendo gravada para fins, de acesso posterior de vocês, para quem quiser rever as atividades e também para os estudantes que não estão online em tempo real. Muito bem, eu quero dar então boa noite a Daniela, Joana, Rafael, Tiffany, que estão online nesse momento. E enquanto a gente aguarda a chegada dos demais colegas, eu vou sanar algumas dúvidas e deixo o chat à disposição para qualquer pergunta que tenham. A Daniela já postou aqui uma questão. E também quero dizer que fiquem bastante à vontade para participar com câmera ou com áudio, ou pelo próprio chat. Lembrando que a gente tem também as nossas atividades espelhadas no Moodle, e lá também temos esses espaços de interação, mas em formato assíncrono, no modelo que podemos atendê-los sem ser na atividade síncrona, ao vivo, em tempo real. Muito bem. Uma primeira questão, então, que surgiu aqui da Daniela, a respeito da nossa avaliação teórica, que está agendada para o dia 10 de abril, nos próximos dias. Então, vocês vão ter uma atividade para a gente fazer uma breve avaliação, um breve exercício, para que todos e todas possam demonstrar um pouco do que foi até o momento absorvido em todo esse momento de aulas teóricas que a gente teve no início do semestre. Lembrando, então, que a disciplina ela tem esses dois grandes momentos. Um primeiro momento que são as atividades teóricas, onde a gente está discutindo todos esses aspectos a respeito da contextualização, da história do ensino da sociologia, da constituição do campo do ensino da sociologia, abordando também as questões das orientações curriculares, das práticas de ensino, enfim, uma discussão ampla a respeito da formação do professor no contexto desse espaço que a gente chama de sociologia escolar. E, nesse sentido, a atividade de avaliação que vocês vão ter nos próximos dias, ela tem o caráter de mensurar, medir a forma como vocês estão se apropriando dos debates que a gente está fazendo em termos teóricos. Então, a disciplina ela vai ter esses dois momentos, o primeiro momento, então, esse momento teórico, e a gente adentra também o momento prático a partir da próxima semana, que diz respeito às atividades de análise de alguns materiais que estão colocados, disponíveis no Moodle, que são as nossas atividades, que tem um cunho prático no sentido de vocês interpretarem esses materiais a partir dessa leitura teórica de espaço, de campo, enfim, que a gente vem fazendo nesses momentos, nas semanas iniciais do semestre, certo? Então, ali a gente vai ter uma atividade de análise de programas de ensino que são aplicados em escolas, a gente vai ter uma atividade de análise com entrevistas com professores, professores responsáveis por esses mesmos planos de ensino da primeira atividade.
e também vamos ter uma atividade de análise de livros didáticos, que já estão também disponíveis no Moodle para vocês fazerem essa interpretação, tá? Vocês fazerem essa análise. Qual que é a ideia disso, né? Fundamentalmente, é que a gente faça um diagnóstico a respeito da realidade do ensino da sociologia, até para não ficarmos única e exclusivamente no âmbito da discussão teórica do que é o campo, do que é o espaço, mas também, efetivamente, para vocês ouvirem um pouco os professores pelas entrevistas, né, exercitarem um pouco dessa atividade de análise de livros didáticos, o que todo professor precisa fazer, né, na sua prática docente, né, que é a escolha dos materiais que vão ser utilizados, de alguns materiais que vão ser utilizados durante as aulas. Então, aqui vocês já estão exercitando um pouco a prática docente, ouvindo os professores e também pensando a respeito de como que os professores planejam, né, as atividades de ensino que eles propõem no ensino médio, né, no ensino da sociologia na escola, a partir desses programas de ensino. Então, é um exercício mesmo de diagnóstico, e aí vocês vão tentar estabelecer essas relações entre o que a gente tem visto teoricamente e a forma como esses planos de ensino, as falas desses professores, enfim, em que medida que eles estão articulados ao que a gente vem trabalhando e a forma como o campo, né, efetivamente está se desenvolvendo. Até na aula de hoje a gente vai falar um pouco mais, né, adentrar um pouco mais nas discussões sobre o campo do ensino da sociologia. E a avaliação em si, né, ela vai ser uma avaliação muito simples, é um questionário, né, um questionário online. Acredito que talvez vocês já tenham realizado questionários online durante esse período de ensino remoto, com questões, né, de múltipla escolha, de verdadeiro ou falso, de associação de colunas, enfim, nada diferente de qualquer tipo de avaliação nesse formato de questionário que que vocês já não tenham feito em algum momento, e com o conteúdo focado nesses aspectos que a gente vem discutindo, né? Então, são questões sobre as orientações curriculares, né, sobre os princípios epistemológico, metodológico, né, sobre o perfil dos professores, enfim, nada diferente daquilo que vem sendo trabalhado, né, durante essas 9 semanas de atividades síncronas e assíncronas que a gente tem desenvolvido, certo? Mas é importante destacar que essa avaliação, ela é uma avaliação onde vocês vão expor, né, interpretações, né, vocês vão interpretar essas questões, né, e buscar responder a elas, né, da forma como a gente vem trabalhando, né, nada fora do que foi discorrido, né, especialmente nas aulas síncronas, em termos mais de exposição, e também das propostas de leitura e debate do material que foi selecionado, certo? Então, a avaliação ela não tem um peso muito grande, né? É a única avaliação teórica, na verdade, que vamos ter na disciplina. Depois as avaliações são das atividades práticas. Ela tem um peso de 20% do conceito geral da disciplina. E como todo tipo de questionário desse modelo, a ideia fundamental é a gente conseguir fazer, né, ter um retorno do quanto que vocês estão conseguindo, né, absorver e efetivamente compreender o que a gente vem trabalhando na disciplina, né, em termos de questões teóricas que orientam a formação dos professores de sociologia, que é esse debate todo que a gente tem feito. Então, não haverá nenhuma surpresa, mas, na verdade, vão ser exclusivamente questões de interpretação, e o objetivo mesmo é a gente conseguir, né, saber até que ponto que a própria disciplina, né, mesmo diante de todas as limitações que a gente tem em termos de ensino remoto, mas até que ponto que vocês conseguem interpretar
né, o que vem sendo debatido até aqui. Então, nós não temos nada além do normal, certo? E em termos de prazo, o que vai acontecer? Né? Como é que vai funcionar esse questionário? Ele é um questionário para ser realizado, ele está marcado para o dia 10 de abril, ou seja, ele vai poder ser realizado durante todo esse dia, certo? Eu não sei se vocês já tiveram experiência de fazer questionários no Moodle, aqui no ensino remoto, mas ele tem um prazo de execução, ou seja, ele fica aberto por um período, né? Pode ser de 1 ou 2 dias, ele vai ficar aberto, mas no momento que vocês iniciarem a tentativa, né? Ou seja, que vocês forem responder, vocês vão ter um tempo cronometrado, né? Ele não é um questionário que vocês podem entrar e sair, na verdade ele é um questionário a ser executado naquele momento em que ele, a partir daquele momento em que ele é iniciado, e o prazo para execução vai ser de 1 hora a partir do momento que inicia o exercício. Então, em termos gerais, é isso que eu poderia dizer. Não sei se teria mais alguma dúvida mais específica a respeito do questionário, certo? Então, a orientação geral é essa. Não sei se ficou claro, mas o que eu acho mais importante de afirmar para vocês é que ele é um exercício que não vem para, enfim, penalizar ninguém. Ele é um exercício que quem vem acompanhando, quem vem realizando as atividades, enfim, fazendo a leitura dos materiais, não vai ter nenhuma dificuldade em resolver esse exercício. Perfeito, Rafael. Mais alguma dúvida sobre questões operacionais? Só espero que vocês também não... Na verdade, vocês não precisam se preocupar mesmo assim, com o questionário. Só que vai ter ali, ele vai abrir lá dentro do Moodle, né? Ali no dia 10, provavelmente na meia-noite ali do dia 9 para o dia 10, que eu vou abrir ele. E ele vai ter algumas orientações, né, para antes de iniciar, inclusive aquelas orientações bem básicas no sentido de iniciar o questionário, né, apenas quando você tiver disponível, né, o período de execução dele, sem interrupções ou coisas assim, certo? Como qualquer prova online que é realizada. Mas como eu falei para vocês, tem um caráter pedagógico também, e para mim ele é um exercício muito importante, porque eu também consigo, a partir dos resultados que vocês obterem, né, na condição de professor, eu também vou conseguir ter um feedback a respeito da forma como vocês estão conseguindo trabalhar os conteúdos, né? Então, ele tem esse caráter também de avaliação da própria parte teórica da disciplina e da forma como o material foi sistematizado. Então, ele tem essa dupla questão, né? O primeiro, que é fazer esse movimento de vocês testarem, né, os conhecimentos de vocês, né, se vocês estão conseguindo associar efetivamente os conceitos que a gente está trabalhando, né, metodológicos, pedagógicos, enfim, e também esse caráter de uma avaliação, né, que o professor faz da própria disciplina, né, do próprio formato, da estrutura dos materiais escolhidos, enfim, da forma como as atividades estão sendo propostas nesse sentido. Muito bem, pessoal. Se não temos mais dúvidas a respeito de questões operacionais, eu vou dar início, então, para a discussão da aula de hoje. Eu pretendo não ser muito prolixo, ou seja, eu pretendo fazer uma sistematização mais geral. É evidente que eu não vou tocar em todos os pontos dos materiais de leitura que estão colocados, né? Como eu sempre falei para vocês, as aulas expositivas elas têm mais o caráter de contextualizar e de sistematizar
alguns pontos principais por onde vocês podem e devem transitar ao fazer a leitura dos textos, né? Detalhes e outras questões, enfim, elas vão aparecer nesse processo de leitura, nesse processo que vocês têm de trabalhar com os fóruns, né, nos tópicos dos fóruns, o diálogo que vocês vão estabelecer ali entre vocês, com o material, enfim. E as aulas síncronas, na verdade, elas vão tentar preencher, assim, colocar umas setas nesse caminho, né, para que vocês consigam entender o fio, né, da meada do que a gente está falando, para que vocês consigam, evidentemente, lá no final da história toda, problematizar, né, o ensino das ciências sociais e se colocar, enquanto professores em formação, em toda a discussão que circunda hoje a questão da sociologia na escola, certo? Então, voltando às nossas, né, permanentes inquietações a respeito do que pensar, né, e de como adentrar esse espaço que a gente chama de campo do ensino da sociologia, né, eu retomo, né, como sempre, essa grande problematização que vai ter como elemento fundante todas essas questões que estão colocadas aqui nesse primeiro slide, né? Esse é um slide que eu já estou apresentando desde o início do semestre para vocês, né? Então, o professor de sociologia em formação, né, ele vai estar sempre no seu processo de trabalho pedagógico, enfim, seja nesse momento de formação, ou seja lá na frente, né, no futuro em que vocês já vão estar atuando enquanto professores, ele sempre vai ter que estar se questionando, né, e problematizando as ciências sociais na escola, na educação básica, a partir dessas grandes perguntas, né? Por que a gente ensina? Para quem que a gente ensina? O que a gente ensina? Quem ensina? Como ensinar? E a aula de hoje, ela vai ter uma especificidade que vai ser focar um pouco mais na questão do qual sociologia, certo? Então, a gente vai retomar nessa aula a discussão fundamental que a gente vinha fazendo sobre a ideia de campo, né? Sobre a ideia do que é esse campo do ensino da sociologia. Então, eu já tinha colocado para vocês que a sociologia escolar, né, ela vai ser, né, essa comunidade de professores, de profissionais da educação, que estão preocupados, né, com a aplicação da sociologia na escola e entender que a sociologia escolar ela é essa área, né, que interconecta as questões das ciências sociais, da antropologia, da sociologia, da ciência política, com princípios pedagógicos, né, com o processo de educação propriamente dito, com as discussões da área da educação, envolvendo didática, currículo, planejamento, né? Então, aquela permanente ideia de que na escola a gente vai levar a sociologia para a escola, mas essa sociologia ela tem um caráter, né, diferenciado da sociologia que a gente tem academicamente, né? Não é a pesquisa sociológica, não são as grandes problematizações teórico-metodológicas da área das ciências sociais, mas vão ser exatamente essas iniciativas mais aplicadas, né, de levar, de transpor o conhecimento científico das ciências sociais por meio de intervenções pedagógicas, certo? Na forma de saberes escolares. Então, a gente tem que sempre nos questionar a respeito do qual efetivamente é o papel, a finalidade desse componente curricular de sociologia na escola, certo? Então, o professor de sociologia na escola ele vai
precisar sempre estar passando por isso. E a gente viu também em outras aulas a definição do conceito, né, do campo do ensino da sociologia, que é diferente do conceito do campo da pesquisa sobre o ensino da sociologia, certo? A pesquisa sobre o ensino da sociologia envolve aqueles profissionais que estudam o ensino da sociologia como objeto empírico, né? É diferente da ideia de campo, que é esse espaço onde vocês todos estão adentrando agora, né? Buscam adentrar para se tornarem efetivamente professores de sociologia. Então, a gente viu lá, quando a gente debateu o conceito de campo, que esse campo, para ele se estabelecer enquanto um espaço legítimo, né, para ele ter uma identidade, para ele conformar hábitos que o professor de sociologia incorpora na sua prática, né, ele vai envolver instituições, uma história, um conjunto de conhecimentos acumulados, normas, práticas, né? A gente viu aí nas aulas passadas, a gente teve uma aula sobre a história da sociologia, a gente teve uma aula sobre as orientações curriculares, os parâmetros curriculares, assim por diante. A gente teve atividades também, leitura sobre o perfil dos professores, ou seja, para a gente saber um pouco quem são essas pessoas, assim por diante, mas a gente está falando efetivamente de uma comunidade que acredita na sociologia na escola, né, que acredita nela e por isso a pratica. Então, nessa aula de hoje, a ideia é um pouco a gente percorrer, né, o percurso aí de tentar entender o que estabelece efetivamente as fronteiras desse espaço e efetivamente também a gente pensar o que anima esses agentes, certo? O que faz com que esse campo se produza e se reproduza enquanto um espaço específico, um espaço profissional, um espaço educacional, né? Um espaço voltado aí para a aplicação dos conhecimentos das ciências sociais na forma de saberes escolares, certo? Então, todos esses agentes, eles não vão, né, para usar bem os termos que o Bourdieu usa na teoria de campo, né, eles não vão participar desse campo única e exclusivamente sem que estejam envolvidos, né, um conjunto de ideias, de valores, de interesses, né, e sem que eles se animem pelo campo efetivamente, né. Existem princípios, elementos que vão fazer, né, que vão fazer com que esses agentes atuem, né? Que esses agentes se mobilizem, que esses agentes se envolvam, né, com a absorção dessa identidade, né, com a defesa desse espaço, né, com o reconhecimento que esse espaço vai ter, né, e que tudo está relacionado com hábitos incorporados, né? Então, no momento que você é um licenciando em ciências sociais, você já começa a adentrar, né, todos começa a mergulhar nesse espaço, nos mecanismos desse espaço, nas normas, nas práticas, na forma como isso se dá, e de certa forma, e a gente não pode esquecer de um elemento importante da teoria de campo, que não foi mencionado no momento que a gente falou mais da configuração do campo, na aula anterior, existe um componente aí que são exatamente essas disputas que ocorrem, né, no campo propriamente dito, e que vão fazer com que esse campo, né, esteja num permanente processo de desenvolvimento, né, desenvolvimento nesse sentido de se produzir e se reproduzir ao mesmo tempo. Então, essa que é a ideia, né? A gente vai gradualmente incorporando o espaço, né, se incorporando a esse espaço e absorvendo, né, a forma como esse campo propriamente se desenvolve, e nesse movimento vão acontecer disputas, nesse movimento vão ter debates, né, problematizações, enfim, tudo isso vai nos ajudar a nos fortalecer enquanto espaço, né, vai sempre estar nos tornando cada vez um espaço mais
complexo, mais amplo, enfim, de certa forma até mais polêmico e assim por diante. Então existem, né, movimentos que a gente precisa perceber no processo de produção desse espaço. E aí a gente tem que entender que esse espaço, né, que nem a gente viu esse esquema lá na aula sobre a história do ensino da sociologia, a gente tem que entender também que esse espaço, né, ele tem uma história, né, ele tem uma constituição, ele tem um movimento, né, esse movimento aqui representado por essa linha, certo? É um movimento de não estar, né, de estar alijado do currículo escolar, num determinado momento, que vamos passar por questões de mudanças que acontecem externamente, o próprio campo, e que vão ajudar a fortalecer aí uma ideia de determinados agentes se mobilizarem em torno de uma oportunidade que o contexto lhe coloca, que vão iniciar um processo de luta para a própria definição desse espaço, para a própria construção, né, dessa realidade, até a gente conseguir se institucionalizar enquanto componente curricular, enquanto disciplina, né, a partir de um conjunto de movimentos, de lutas, né, de flerte com as instituições educacionais, né, com o governo, assim, são vários aspectos, né, que esses agentes estão, né, pelo qual esses agentes estão transitando e que vão paulatinamente constituindo esse espaço que vai incorporando aí um conjunto de questões. Então a gente sempre vai ter que lembrar, e qual é o elemento principal que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, a gente sempre vai ter que lembrar que esse campo não existe fora de um contexto, certo? Esse contexto ele favorece, né, a construção do próprio campo, mas a gente vai sempre estar passando por processos, por movimentos de avanços e percalços, né, porque a sociedade dinâmica, ela vai se modificando, as circunstâncias vão se modificando, economicamente, politicamente, institucionalmente, assim por diante, certo? E todos esses aspectos, eles também vão gerar, a gente poderia usar o termo assim, ruídos dentro do próprio campo que está em constituição, né? E o próprio campo, então, ele vai passar por processos, né, por avanços, por percalços, vai ter os seus desafios, né, e assim por diante. Ele vai, né, lembra que eu falei para vocês, ele vai existindo uma alteração no próprio conteúdo dos debates dentro desse espaço, né, entre esses agentes que participam, né, desse espaço, até que eles constituam efetivamente uma comunidade que, né, trabalha a sociologia na escola, que busca aplicar, né, que busca desenvolver uma sociologia que seja aplicável à escola. Então, até a gente vai mudando, né, com o tempo, né? Antes era uma oportunidade, então tudo vivia em termos mais de mobilização, né, de um movimento mesmo, até que depois aí a gente começa a discutir por que é importante, né, lá no contexto de redemocratização, por que é importante ensinar sociologia, por que sociologia poderia estar no currículo. Aí a gente tem o momento de constituição de uma formação de uma constituição cidadã, né, que tem um determinado conjunto de princípios que a sociologia, as ciências sociais podem contribuir. Então, isso tudo é visto aí pelos agentes, sociólogos, licenciados em ciências sociais, sindicatos, enfim, assim por diante, Fórum Nacional de Sociólogos, os membros da Sociedade Brasileira de Sociologia, né, não só como algo no sentido mais romântico da importância da sociologia para um novo tipo de educação num contexto democrático, participativo, plural, humanista e coisas assim, mas também no sentido prático, né? E aí a gente teve um grande envolvimento dos sindicatos nesse sentido, no sentido prático de encontrar campo de trabalho, campo profissional, né? Alargar aí
a presença de sociólogos na sociedade, enfim, tendo esse diálogo direto com os estudantes, né, do ensino médio, ou seja, com a sociedade que está em formação, os futuros agentes dessa sociedade, assim por diante. Então a gente vai tendo um conjunto de mudanças no contexto que vão impactando, evidentemente, o que acontece, o que está animando o campo. Então, lá no momento da oportunidade, a gente se perguntava por que era importante ensinar, a gente vai discutir a importância do ensino, depois o que ensinar, né? A gente começa a discutir um pouco a questão dos conteúdos, não por acaso aqui começam a ser escritos os parâmetros curriculares nacionais, logo lá naquele período, da formação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, entre os anos 94, 95, 96, assim, né, nesse espaço aí. Até porque a sociologia e a filosofia, embora ainda não fossem disciplinas, né, na LDB, elas aparecem como conhecimentos transversais, certo? Então, a gente começa já a pensar conteúdos, a sociologia já aparece nos parâmetros curriculares, e com o passar do tempo vai se desencadeando aí um conjunto de movimentos, né, de fortalecimento desses agentes, até que a gente consiga, evidentemente, constituir um campo. A gente já começa a aparecer nas orientações curriculares, para depois disso, em 2008, ser aprovado, né, como disciplina, como componente curricular do ensino médio, assim por diante. Então, tudo isso, né, todos esses movimentos, que não deixam de ser movimentos não só acadêmicos, profissionais, mas eles também são movimentos políticos, de certa forma, né? Então, todos esses movimentos vão ir estabelecendo as fronteiras desse espaço e todos esses mecanismos que vão animar esse espaço todo e os agentes que vão fazer parte dessa comunidade, até a gente ter efetivamente uma comunidade organizada, certo? Mas onde é que eu quero chegar com isso em termos de... Porque isso tudo ainda é muito a configuração do campo. Então, a gente já precisa avançar um pouco mais em termos do conteúdo propriamente desse campo, né? E o que efetivamente está animando esses agentes, né? Porque esses ânimos também eles vão se modificando a partir dos avanços que se tem e dos percalços que começam a aparecer, né? Então, há uma transposição aí de percalços em desafios para a geração de novos avanços, certo? E aí, o que eu quero chamar mais atenção, e aí eu vou conectado aí com o texto que foi escolhido para a aula dessa semana, do dia 30 de março, né? Que é um pouco essa ideia do qual sociologia efetivamente se produz na escola, certo? Eu também já andei vindo, né, fazendo propondo várias leituras para vocês e fazendo algumas colocações a respeito do que seria, né, do que está no conteúdo, efetivamente, da prática das ciências sociais na escola, a partir dos parâmetros curriculares, das experiências de ensino que estão cristalizadas nesses parâmetros curriculares e, fundamentalmente, nas orientações curriculares que vocês leram, né, fizeram uma leitura dos fundamentos, né, daqueles princípios epistemológicos, metodológicos, transversal, e também do documento das lições do Rio Grande, né, que complementam esse documento das orientações curriculares nacionais. E ali a gente tem toda uma discussão, e aí eu quero chamar a atenção de vocês para o contexto do que eu quero debater nessa aula, que é o momento que nós temos hoje de maior fortalecimento do próprio campo do ensino da sociologia. Não dá mais para dizer hoje que o campo o ensino da sociologia é um movimento, ela já não é mais um movimento há pelo menos 10 anos, né? E é muito importante a gente colocar também a ideia de que hoje nós somos muito mais delimitados, né, configurados, as nossas fronteiras estão bem estabelecidas, hoje nós somos muito mais legitimados, né? Estamos muito mais fortalecidos
especialmente do momento que a sociologia volta para o currículo do ensino médio, lá em 2008. Então, a gente já tem aí praticamente 12 anos de sociologia no ensino médio, né, os últimos 12 anos. A sociologia está nos programas de formação de professores, a sociologia está no Programa Nacional do Livro Didático, a sociologia está no PIBID, né, no Programa de Iniciação à Docência, os cursos de licenciatura em Ciências Sociais dobraram de tamanho nesses 10 anos, né, a produção científica na área é muito grande, né, cresceu exponencialmente, né, então a gente hoje é muito mais, por causa de todo esse desenvolvimento do campo, a gente hoje é muito mais forte do que a gente era 12 anos atrás. Certo? Então, hoje não dá mais para falar que nós somos um movimento. Hoje nós temos que, efetivamente, assumir que nós somos um espaço, que nós somos um campo, né? Que nós temos aí um conjunto de ideias a respeito da especificidade da sociologia, da finalidade da sociologia, assim por diante. Mas tudo isso não significa que nós não tenhamos, nesse processo todo de constituição, o debate a respeito do que anima esse campo. Né? E são embates que muitas vezes são bastante demarcado, né, por orientação ideológica, por orientação política e assim por diante, certo? Além do básico que é aqui nesse espaço a construção de uma identidade docente dos professores de sociologia no ensino médio, certo? Então, aí a gente vai entrar exatamente um pouco, né, um dos elementos chaves que anima esse nosso campo é exatamente essa ideia do como efetivamente se ensina, de como efetivamente se transpõe esses conhecimentos acadêmicos das ciências sociais na forma de saberes práticos, de saberes que podem efetivamente contribuir aí com a formação dos estudantes do ensino médio, certo? Então a gente aqui vai envolver vários aspectos aí relacionados a como efetivamente se ensina, e isso tem relação com qual sociologia que a gente vai praticar, né? Que tipo de sociologia que vai ser praticada na escola. E aí a gente costuma fazer esse joguinho, depois eu vou avançar um pouco a respeito, fazer uma comparação do que seria, sobre uma ideia de uma sociologia zumbi e uma sociologia viva. Então eu já tenho colocado vários materiais aí no decorrer das aulas, para a leitura de vocês, enfim, que apontam para essa ideia de uma sociologia viva, certo? De uma sociologia que seja prática, pragmática, útil para os estudantes no ensino médio, né? Que não seja uma sociologia que simplesmente está lá, tá? Só por ser um componente curricular, mas que, na verdade, tenha aí algo que efetivamente pode trazer contribuições de formação de competências, de habilidades que possam efetivamente se caracterizar como um processo de escolarização, né, dos estudantes do ensino médio, com base nos conhecimentos das ciências sociais, certo? Então a gente tem, né, consensos dentro da área que passam aí por esse princípio epistemológico da produção de um conhecimento problematizador, né, de um pensamento crítico, de problematização da realidade, enfim. Mas uma controvérsia sobre qual efetivamente sociologia se ensina. Né? Aí é aquela velha história, né? Até que ponto que os licenciados, os professores, ou os professores que efetivamente ministram a disciplina de sociologia estão preparados para isso, né? Até que ponto que eles conseguem, né, fazer um movimento de imaginar sociologicamente, de ensinar essa imaginação sociológica, certo? Isso tudo tem a ver com a qualidade da formação do professor, né? O perfil, a formação, não é simplesmente ter o título, né? Esse é um elemento de capital econômico, ter o título, né? Um capital formal. Na verdade, é mais do que isso. É o efetivamente pensar no que pode ser feito, no como se faz efetivamente e qual é a utilidade disso, né, para os estudantes. Né? É um acreditar na importância disciplinar da ciência, sociologia ou das ciências sociais. Né? O caráter disciplinar que ela possa ter efetivamente para a formação das pessoas em geral, não apenas dos sociólogos.
certo? Então, o texto que eu escolhi, que vocês leram para a semana 8, né, para falar um pouco sobre essas disputas, foi esse texto que tem um título bem sugestivo, né, escrito pelo professor Amaury César Moraes, que é o mesmo professor que coordenou as orientações curriculares nacionais, a formação das curriculares, a redação das orientações curriculares nacionais para o ensino de sociologia, as OCEM, né? É um texto de 2014, escrito até aqui para uma revista da URGS, embora ele seja da USP, né, seja professor da Universidade de São Paulo. E ele escreveu para essa revista, que é do programa de pós-graduação em educação aqui, que é Educação em Realidade. Certo? E aqui ele faz uma sistematização bem interessante de aspectos a respeito do que anima os agentes dentro do nosso campo. Mas quando eu quero dizer que os nossos agentes são animados dentro do campo, a ideia aqui não é se posicionar para um lado ou para o outro, ou em função de alguma coisa ou de outra. Na verdade, é dizer que é exatamente esse jogo, esses embates que fortalecem o campo, certo? Não é que vão conseguir delimitar aí as fronteiras do campo, as regras do campo, ou seja, que existe uma dinâmica interna baseada, muitas vezes, numa competição, numa concorrência por ideias, princípios, enfim, e que isso vai fazer com que o campo continue se fortalecendo, se instituindo, e mesmo, muitas vezes, recebendo ruídos externos ao campo, né, a respeito do que é a sociologia. Então, esse texto ele tem um título bem sugestivo, que é Ciência e Ideologia na Prática dos Professores de Sociologia no Ensino Médio, da neutralidade impossível ao engajamento indesejável. Ou seria o inverso. Né? Então, ele já é sugestivo, ou seja, ele já está apontando para a ideia de que existem determinadas disputas. É claro que eu não vou fazer uma resenha de todo o texto, né? Não é essa a ideia. Eu só vou chamar a atenção de vocês para alguns pontos que são bem importantes, são bem interessantes de serem pensados. É um texto escrito em 2014, ou seja, a gente já tinha 5, 6 anos de sociologia no ensino médio rolando, né? E já se tinha uma boa visão a respeito do todo o processo de retorno da sociologia que vinha lá desde os anos 1990. Certo? Então, já foi possível aqui fazer uma leitura, né, dessa trajetória do ensino da sociologia na escola e da constituição do campo, dos elementos fundantes desse campo. Né? Então, esse texto ele tem 3 importâncias que são fundamentais. Tá? A primeira é exatamente essa que eu venho falando, que é de compreender as disputas que envolvem, produzem e reproduzem o campo, identificando as tensões ideológicas e pedagógicas que demarcam as suas fronteiras. Tá? Esse é o primeiro elemento de importância desse texto. O segundo é a respeito de uma reflexão sobre a responsabilidade educacional e pública do professor de sociologia na escola. Então, enquanto o professor Amaury está fazendo uma análise a respeito do que acontece, de com quem o campo está dialogando, quais são as visões que existem a respeito da sociologia na escola, ele também está fazendo um conjunto de sugestões, de recomendações a respeito de qual é o papel do professor, né, de sociologia na escola, né, que ele tem que se responsabilizar por algumas questões, né? E aí a gente vai falar um pouquinho a respeito dessas responsabilidades do professor. E um terceiro ponto, que é o de caracterizar o ensino da sociologia a partir de uma prática pedagógica voltada à alfabetização científica, que está relacionada a essa ideia que eu venho falando para vocês de uma sociologia que seja viva na escola, né? Que não seja uma sociologia zumbi, que não seja uma sociologia que só está ali por estar, certo? Mas que efetivamente ela tenha uma importância para os estudantes, para a formação deles e, mais do que isso ainda, para a sociedade. Tá? No momento que uma disciplina, que um tipo de conteúdo, um tipo de discussões é colocado para os estudantes, a gente está, na verdade, colocando ela para os agentes da sociedade, tá? Reproduzindo ela para os agentes de uma sociedade que vão, né, querendo ou não, ser os agentes que vão configurar a sociedade do futuro,
certo? Né, então é uma questão do professor se colocar no seu papel do que efetivamente ele está fazendo ali, né? Qual é a sua responsabilidade pública. Enfim. Então, professor Amaury, nesse texto, ele vai colocar, a gente tem um campo e o professor ele vai trazer um conjunto de dimensões que envolvem todo esse campo, assim como envolve qualquer outro tipo de campo. Mas aqui, o que nos interessa? Tá? Ele primeiro vai fazer uma discussão, e isso tem a ver com a própria responsabilidade do professor, sobre a ideia de família e sociedade, né? A questão do espaço privado e do espaço público. Então, o professor de sociologia no ensino médio, ele vai ter que se colocar em meio ao que é público e ao que é privado. E a escola sempre vai estar exercendo esse papel. No caso aqui, a gente tem que falar da sociologia em si. Né? A gente não vai debater aqui o papel da escola. A gente vai debater o papel da sociologia nessa dimensão, né, de articulação entre o público e o privado. O que é extremamente pessoal e o que é austeramente social, né? Efetivamente nesse sentido. O que vai envolver questões relacionadas à política, questões relacionadas ao próprio sentido da educação, ou seja, a sociologia no ensino médio ela tem que ter uma finalidade educacional, ela não pode se confundir com a educação, ela não pode se confundir com a política, ela não pode se confundir com a sociedade, nem com a família, ou seja, vai haver sempre uma necessidade do professor, ao exercer o seu papel, a sua responsabilidade, né, de pensar as ciências sociais ensináveis na escola, ou aplicação dos conhecimentos de sociologia, antropologia, ciência política, nessa dimensão que está colocada entre que a escola cumpre, mas no caso do professor de sociologia, ele tem que se pensar enquanto professor, enquanto a sociologia tem importância nessa discussão entre o público e o privado, entre o âmbito individual e o âmbito social, em o âmbito coletivo. Né? Então, ele vai ter que, né, estar permanentemente atento, né, ao que pode, a importância que tem do que ele fala. E aí, isso é uma discussão bem interessante que é feita para a gente pensar a sociologia na escola. Ele vai trazer um debate que foi muito acirrado e que vocês, na maior parte, não pegaram esse debate, porque esse debate aconteceu naquele período que estávamos ainda lutando pela aprovação da sociologia no ensino médio e o momento que ela foi aprovada, ou seja, um debate que aconteceu em 2007, 2008, 2009, que era a imprensa, um debate com a imprensa, tá? Especialmente a imprensa do centro do país, aquela imprensa mais poderosa, tá? E o que foi muito interessante naquele período, né? Porque nós tínhamos a nossa luta, né, sobre a importância da sociologia no ensino médio e a gente estava se articulando institucionalmente, certo? É isso que o texto apresenta ali no início. E esse movimento ele produziu um conjunto de embates entre o campo das ciências sociais e os próprios professores e os próprios jornalistas que estavam tentando transmitir uma informação a respeito do que seria a sociologia na escola. Né? E aí vocês devem ter lido no texto, e o texto é bem interessante nesse sentido, que ele vai falar exatamente no que a sociologia está vindo para impor ideologia marxista, que ela está vindo como um projeto ideológico, que ela está vindo para molestar intelectualmente as crianças. Esses são exatamente os termos que são utilizados, né, pela imprensa naquele momento. Agora, esses ruídos externos, por outro lado, e é isso que eu quero chamar a atenção, eles animam o campo, no sentido que, no momento que nós sofremos esse tipo de
classificação por parte de uma outra esfera de pensamento social, no caso o jornalismo, a imprensa, enfim, e articulado à ideia de que a sociologia estará vindo com uma orientação política específica à esquerda, isso anima o campo para que ele produza efetivamente respostas, né, a isso, e respostas num nível, né, próprio e típico de uma esfera educacional institucionalizada e organizada. Né? Então, na verdade, não era um bate-boca, era sempre um processo de construção dessas diretrizes, desses parâmetros curriculares, dessas orientações curriculares, né, de um pensar a respeito da própria prática, da importância da sociologia e de como, mais do que isso, de como ensinar ela na escola. Então, eram embates bem interessantes. Ou seja, o que eu quero chamar sempre a atenção de vocês é que as normas, as regras, as práticas, enfim, que estabelecem o campo, elas vão animar esse campo produzindo e reproduzindo um conjunto de ideias. E muitas vezes esses produtos, né, essas experiências, esses documentos, essas práticas, elas vão vir exatamente nesse sentido, né, de responder a uma desconfiança que possa haver de uma outra esfera a respeito do que a sociologia vai produzir na escola efetivamente, certo? E isso mobiliza os agentes, né? Por produzirem uma identidade para o campo, né? por produzirem práticas escolares que sejam reconhecidas, que sejam valorizadas, que se perceba a importância delas e assim por diante, né? Então, ali é interessante de ver no texto que ele traz vários trechos desses artigos de coluna de jornal, de coluna de revista, né, a respeito de como que era pensado aí o campo da sociologia pela imprensa. Mas o que é mais interessante ainda desse texto é que, na verdade, não é apenas o ruído externo que produz o campo, né? Que, na verdade, também existem confrontos ou disputas simbólicas a respeito de qual sociologia se aplica na escola dentro do próprio campo, né? Então, o que acontece aí? A gente vai ter efetivamente, e aí esse é o segundo elemento, né, que o autor apresenta nessas disputas do campo, que vão ser a questão das próprias orientações curriculares, onde o autor vai dizer assim, olha, a gente também tem um segundo tipo de embate dentro do campo, que é próprio do campo, que é interno ao campo, que são exatamente aqueles educadores, enfim, que pensam dessa forma que a imprensa acusa o campo de ser. Né? E esse é um elemento muito chave, muito interessante para pensar isso, porque o que o autor vai colocar é que a gente tem, né, um conjunto de iniciativas, um conjunto de mobilizações, que existe um embate bastante forte no sentido de que a sociologia tenha que ser uma representação política dentro da escola, que vai confrontar diretamente esse discurso que a imprensa atacava a sociologia de ser, certo? Ao mesmo tempo, existia um debate interno entre esses professores que combatiam o que vinha externamente e os professores que estavam produzindo novas práticas pedagógicas, produzindo as orientações curriculares, produzindo as normatizações, né, divulgando, popularizando as experiências de ensino, assim por diante, tentando fazer esse debate epistêmico a respeito do que é a sociologia na escola, enfim. E aí, a gente, o que é o elemento importante aqui?
não é dizer que um está certo e que o outro está errado, né? Porque cada um, na verdade, está falando dentro das suas verdades. Né? Mas o interessante aqui é perceber o quanto esses movimentos, né, que são muito carregados de energia, né, eles efetivamente estão produzindo o que o campo vai se transformando no decorrer do tempo. E consolidando-se, né, e dando uma identidade para esse campo. Né? Então, esses são os elementos-chave assim, que a gente tem que chamar a atenção. O que é interessante de ser percebido aqui também? Né? Mais um aspecto aqui que é interessante. Nesse texto, o professor Amaury Moraes ele coloca que nós tivemos um processo bem amplo, bem importante, no momento que as orientações curriculares são publicadas em 2006 e começam a ser aplicadas nos processos de avaliação, no processo de organização dos cursos de licenciatura, na avaliação dos livros didáticos e assim por diante, né? As orientações curriculares começam a ser atacadas não pela imprensa, que atacava a sociologia mais política, mais militante, mais de esquerda, mas ela começa a ser atacada por essa própria sociologia. Então a gente tinha um fogo interno, né? A fogueira estava colocada dentro do campo mesmo, né? Que os professores que tinham orientação mais de uma ideia, de uma sociologia política, a ser aplicada na escola, também atacavam as próprias orientações curriculares como alternativa em forma de ensino. Né? Então, na verdade, a gente tinha esse fogo cruzado. Né? A questão da imprensa não era com os parâmetros curriculares, com as orientações curriculares, nada disso. Era com os professores que tinham mais posicionamentos mesmo ativistas, militantes e assim por diante. Né? E aí surge, nesse meio da história toda, aí, aquele movimento do Escola Sem Partido. Certo? Ele vai surgir exatamente no meio disso tudo, né? Inclusive com muitos representantes sendo desses tendo como apoiadores esses jornalistas que escreviam sobre a sociologia na escola. Certo? Mas, enfim, sem falar, extrapolar mais a respeito que vocês podem ler isso em outros textos e nesse próprio texto, sobre essa questão entre a imprensa e a sociologia, eu quero destacar a questão, né, que é o ataque que era feito, né, em várias produções, e ainda existe esse ataque, mas ao mesmo tempo ele é o que movimenta o campo e anima os agentes todos, que alguns autores, né, dentro do campo do ensino da sociologia fazem as próprias orientações curriculares, caracterizando elas como neoliberais, flexibilizantes, coisas assim. Então é muito interessante, né, de vocês perceberem, e eu acho que esse é um aspecto bem interessante que está presente no texto, alguns verbos, alguns conceitos que autores da próprio campo das ciências sociais colocam a respeito da sociologia na escola, né, e da forma como ela se vai produzindo, se vai desenhando, se vai configurando. Né? Então, eles até vão dizer assim que, e esse é um elemento que é chave, né? Está lá nas páginas 27 e 28, eles notam nas orientações curriculares a ausência de determinados termos, né? Como combater, contestar, confrontar, intervir, engendrar, impor. Né? E aí é muito interessante porque ele vai trazer, o autor vai trazer textos, né, e passagens de teses de doutorado, dissertações de mestrado, enfim, que vão fazer ferrenhas críticas, né, a uma sociologia mais pragmática, mais escolar, coisas assim nesse sentido.
né, dizendo, olha, é super limitado porque eles não estão fazendo aquilo que a gente quer que seja feito, né? E aí ele tem até uma frase que ele traz ali de um autor, que eu vou ler para vocês, que é bem interessante, que é assim, ó, a justificativa de criticar as orientações curriculares, as diretrizes curriculares, os parâmetros curriculares de sociologia no ensino médio, o autor vai afirmar o seguinte: as orientações curriculares não propõem um posicionamento político que contradiga a ordem capitalista. Divagam sobre clichês como cidadania, trabalho, cultura, mediante textos que apresentem uma linguagem erudita e até poética, somente com a intenção de mascarar a contradição do projeto neoliberal da escola. A racionalidade orientadora dos textos é comprometida com a manutenção do status co-hegemônico. Me apego à utopia e continuo achando possível a existência de uma escola que seja realmente humanista. Para isso, trata-se de ir além da sociedade regida pelo capital e engendrar um projeto de sociedade verdadeiramente socialista. Enfim, as críticas eram ideológicas, elas não eram de conteúdo. Só que isso é muito interessante, porque é exatamente esse tipo de movimento que vai animar os nossos agentes todos. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Sintetizando, resumindo, que nesse processo de formação de professores de sociologia, nesse processo que vocês estão adentrando um campo, vocês vão encontrar disputas. E vocês vão fazer parte dessas disputas, sejam disputas na esfera pública, fora do campo, com a sociedade, com os seus alunos, com os estudantes do ensino médio, com seus colegas professores de outras disciplinas, mas também dentro do campo. Certo? Não haverá consensos, não existem consensos, porque a dinâmica de campo, ela vai exatamente se colocar numa autoprodução, né, numa autopoiesis, que a gente chama, né, numa autoprodução que envolve disputas e conflitos. Certo? Então vocês têm que saber que vocês estão adentrando uma realidade que não que tem harmonia, mas essa harmonia não é baseada em equilíbrio, ela é baseada em dinâmicas, certo? Enfim. E aí, esse autor, né, o texto do professor Amaury Moraes, ele vai exatamente trabalhar com a ideia de uma alfabetização sociológica. Eu já trouxe para vocês essa passagem do Yanni, vocês têm ela reproduzida várias vezes já nas aulas, no Moodle, enfim, nos tópicos de fórum, né, que é sobre um pouco essa ideia do que seria uma sociologia realmente importante, útil, né? E aí ela está conectada a essa ideia de alfabetização sociológica, que é a terceira dimensão do texto, da importância desse texto que a gente leu para essa aula, certo? Que é essa ideia de que não vai caber ao professor, na sua responsabilidade enquanto professor, ditar aos alunos como o mundo é, mas fazê-los, estimulá-los, né, a buscarem informações, a terem novas informações, acrescentar novas informações, né, novas interpretações, tendo, né, sempre em vista, e aí daí vai vir um pouco esse conceito do que seria essa sociologia viva, desenvolver uma compreensão nova, original, científica, viva dos fatos, né, de tudo aquilo que envolve. A ideia de que não é para a gente produzir um conflito dentro da sala de aula. Não é esse o foco da coisa toda. E aí, não por acaso que a gente estudou as orientações curriculares, os parâmetros curriculares, enfim, e pensou um pouco aquele quadro sobre o escolarizar em ciências sociais. O que seria esse aprender a imaginar sociologicamente. Então, como eu falei para vocês, a ideia de
de problematização, de fazer pesquisa, de se situar no mundo para se posicionar, se reposicionar, enfim, todo esse movimento ele vai ser dado, né, a partir de algumas competências empíricas, explicativas, discursivas, né, que vai envolver aí o analisar, observar, coletar informações, interpretar as informações, associando elas, relacionando elas, comparando elas, classificando elas, e a capacidade de argumentar em torno disso, né? Fazer exatamente esse movimento aí de sociologia, de ensino, de uma utilidade para o ensino do conhecimento social, do conhecimento sociológico, certo? Então, não por acaso a gente leu a respeito disso. Mas aí a gente pode fazer uma breve classificação, né, a respeito do que seria essa sociologia viva e a sociologia zumbi, pensando em algumas dimensões, em termos de definição, de o que é feito com a informação, o perfil do professor, o tipo de reflexão que é proposto, o escopo pedagógico, as limitações e os princípios. Aí eu quero associar com o texto que foi lido, em termos, primeiro, das limitações, tá? A sociologia zumbi, ela estaria muito próxima do que ele chama aqui de engajamento indesejável, tá? Na prática da sociologia. Uma ideia muito presente na esfera pública, que é de que a sociologia tem um papel de doutrinação, tá? Isso vocês vão ouvir muito, tá? Vocês devem estar ouvindo bastante, vocês devem... Até acho que hoje o movimento Escola Sem Partido está meio arrefecido, né? Mas no momento que ele estava bem atuante, 2, 3 anos atrás, se falava muito dessa terminologia de doutrinação na escola, certo? Vocês vão ouvir bastante isso, ou se não estão mais ouvindo, já ouviram bastante a respeito disso, tá? Enquanto que numa sociologia zumbi, ela seria, digamos, mais propícia a ter essa classificação em âmbito da esfera pública, né? E a sociologia viva teria como limitação certo o que o autor, o Amorim Moraes, chama de neutralidade impossível, mas uma limitação de um certo excesso de cientificidade, certo? Então, na verdade, o que se quer dizer aqui? Que essa sociologia viva, na verdade, nós temos um pouco esse embate, mas, na verdade, a prática pedagógica em si é algo que vai ser produzido pelo próprio professor na escola. Ninguém vai estar lá fiscalizando a forma como é produzido. Mas que a responsabilidade do professor, ela vai ter que envolver um debate entre essas duas coisas, entre essas duas, digamos, extremos da forma de pensar e de conceber a sociologia na escola, né? Então, o que é uma sociologia zumbi? É uma sociologia super conteudista, desatualizada, ideologizada, teórica, abstrata, o que a gente chama de uma sociologia ditada. Aquela que decora um monte de conceito, que diz que encontra verdades absolutas, que tudo está errado porque existe o capitalismo, porque existe não sei o quê, sabe? Ela é determinista, ela é ditada, certo? A informação, ela não se provoca a busca da informação, né? Ela já de antemão seleciona e manipula a informação que é passada para o estudante, certo? O professor faz a escolha dos dados que vão ser mostrados, ele atua como algo, o processo pedagógico ele é um catalisador, assim, né? Só se fala aquilo que se quer falar, não se dá margem para a própria busca das informações, da mistura das informações, do cruzamento de informações e assim por diante. O professor aparece como alguém que é portador da verdade, né? Eles colocam como um ser ungido, alguma coisa nesse sentido. Dono da verdade. O que não é legal, ainda por cima em termos de sociologia, está lidando com diferenças, com sociedades, né? Com grupos sociais que são diferentes, que pensam diferentes, assim por diante. Né? Não, que tem que ser relativizado. Né?
E a reflexão ela já é dada pela própria teoria, tendo como escopo pedagógico a convicção, a combatividade, a rebeldia. Certo? E aí aqui é um ponto que é bem... Aí eu vou primeiro comparar com a sociologia viva. Né? Então, enquanto a sociologia zumbi ela é conteudista, desatualizada, ditada, a sociologia viva é pragmática, atual, reflexiva, temática, concreta, empírica e sensível. As informações não são dadas como discursos, mas se estimula a pesquisa, né? A busca das informações pelos próprios estudantes. Nem que seja a própria manifestação deles, essas informações. Né? Ela anuncia protagonismo, mas ela não direciona a ação. Né? O professor ele vai ter muito esse papel de fortalecer a autonomia do estudante, a curiosidade do estudante, ensinar ele a procurar, pesquisar, argumentar sobre as questões, né? Mas não vai dizer como tem que ser, certo? A reflexão ela é dada pelo próprio estudante e o escopo pedagógico é a problematização, né? Estimular a curiosidade. Qual que é a limitação mais forte, né, aqui? É a gente ficar aí muito perto, né? Aí, se num tipo de sociologia a gente vai acabar formando um estudante que reproduz ideias, né? Na outra eu posso acabar tentando fazer dele um pequeno sociólogo, que também não seria o papel das ciências sociais. Né? É muito frágil pensar dessa forma. Né? Então a gente tem limitações nos dois modelos típicos ideais. A realidade, evidentemente, ela não se dá dessa forma. Né? Trabalhando aí com o conceito do tipo ideal do Max Weber, certo? A realidade, na verdade, ela pode ter uma mistura de tudo isso e ela ainda vai variar em função da formação que o professor tem, da trajetória do professor, do tipo de envolvimento que o professor tem com a escola, com movimentos sociais, com política e assim por diante, certo? Mas existem duas limitações que são bem interessantes, né, serem pensadas, que há uma certa confusão que existe, né, entre um tipo de sociologia e outro. Né? Enquanto a gente fala muito uma sociologia viva, né, que seja sensível, empírica, pragmática, baseada nesse conceito de imaginação sociológica, né, que ele é muito próprio da sociologia acadêmica, uma utilização prática do que as ciências sociais fazem academicamente, dos conhecimentos que elas produzem. Num outro tipo de sociologia, a gente meio que corre o risco de confundir o papel da sociologia e, por consequência, do professor de sociologia com o papel da educação em termos gerais, que é a de produzir a emancipação dos indivíduos, a autonomia deles, certo? Então, isso, talvez, o que é importante ser chamado a atenção aqui é isso. Até que ponto um professor quer se responsabilizar pelo futuro e destino das pessoas? Né? Cabe ao professor esse movimento? Ou é um processo educacional por completo, de experiências de vida, trajetórias, escolhas, oportunidades, né, os conhecimentos adquiridos em diversas esferas, a esfera de atuação pública, dos próprios estudantes, de participação coletiva, de participação comunitária, enfim. Será que cabe ao professor de sociologia trazer tanta carga para a disciplina de sociologia, confundindo ela com todo o processo educacional? Será que a gente quer carregar esse fardo?
E aí eu lembro a vocês a questão das responsabilidades do professor. Isso tudo é problematização, certo? A gente não está dizendo que um caminho é certo, que um caminho é errado. Na verdade, o que a gente está dizendo é, quando vocês pensarem a sociologia na escola, a prática de vocês no futuro, pensem sobre tudo isso. Tá? Vocês têm que saber onde vocês querem chegar, o que vocês querem fazer, como vocês querem produzir. E aí me lembra muito, vocês devem ter lido para as atividades assíncronas da semana, dessa semana, né? Dessa semana. O texto das lições do Rio Grande, que ele também faz no início, né? O professor Eno faz toda uma discussão a respeito da sociologia na escola e tal, e ali tem elementos que são muito interessantes e muito importantes a serem considerados, e que batem perfeitamente com algumas reivindicações sobre a responsabilidade do professor de sociologia na escola feitas no texto esse do professor Amauri, né? Que ele vai dizer, o professor Amauri vai destacar que o professor de sociologia ele precisa, né, para conseguir desenvolver uma prática pedagógica adequada, entender o seu papel como agente público responsável, né, e para isso ele precisa superar suas convicções pessoais na hora de desenvolver o processo pedagógico. E isso tem muita relação com os referenciais gaúchos para o ensino da sociologia, onde vai se dizer o seguinte, que a sociologia no ensino médio, ela precisa estar baseada em situações de ensino-aprendizagem que sejam socialmente relevantes, mas que sejam, ao mesmo tempo, temas significativos para os estudantes, né? Temas e problemas geradores que sejam capazes, minimamente, de cativar e motivar os estudantes para o exame desses temas e desses problemas. E não necessariamente o professor, os temas que o professor julga importantes, serão importantes para todos. Tá? E se a gente quer, e essa é outra questão que está nas lições do Rio Grande, né? Se a gente quer que a sociologia na escola seja simpática aos alunos, que uma disciplina ela tem que ser simpática. Tá? A gente precisa saber o que eles querem saber, o que eles querem estudar, e o que vai chamar a atenção deles efetivamente, né? O que vai mobilizá-los em torno do exame dessas questões. Né? Então não adianta a gente definir, pré-definir, delimitar o que é melhor e o que não é melhor. O que a gente tem que ter é um conjunto de práticas bem definidas. Tanto que eu insisti para vocês várias vezes, as orientações curriculares vão nesse sentido. A gente vai ensinar um conjunto de hábitos intelectuais. A gente vai ensinar eles a buscar as informações, a usar as informações, classificar as informações, a comparar as informações. Né? Agora, mais do que isso, talvez faça com que a gente busque uma responsabilidade, que a gente nos autoatribua uma responsabilidade que nós não temos. E aí vai cair naquilo lá que o professor Iane falava antes, né? A gente pode cair num conflito entre o que está no âmbito da esfera privada do estudante e o que efetivamente se coloca como esfera pública. Então, o professor do alto da sua cátedra não pode dizer para o estudante que a vida dele está toda errada. Tá? O que ele pode fazer, o que é legal dele fazer, é mostrar para o estudante que existem outras formas que as pessoas vivem, que existem, né, mais representações culturais, que existem, se colocar num sentimento de empatia pelos outros, pelos diferentes, né? Perceber processos de desigualdade, mas não necessariamente intervir nas coisas, né? Fazer com que se tome consciência
das coisas, né? Então, tudo vai rumar muito nesse sentido. Essa discussão toda sobre qual sociologia, ela envolve todos esses elementos que vão bater diretamente com a prática pedagógica, que vão bater diretamente com a construção de uma identidade docente do professor de sociologia na escola, que todos vocês estão passando agora, que todos vocês precisam fazer, né? Esse movimento de problematização, a partir de todos esses elementos que estão colocados aqui. Ser professor e especialmente um professor de sociologia, que lida com temas sensíveis, que lida com questões polêmicas, que lida com questões políticas, que lida com questões ideológicas, é um trabalho permanente de reflexão sobre os objetivos da prática pedagógica. Certo? Por isso que eu acho que é bem importante a gente trabalhar com dois conceitos sobre a prática pedagógica, para finalizar. Um vocês já viram bastante, que é o de imaginação sociológica. O conceito de imaginação sociológica, ele está diretamente relacionado às orientações curriculares nacionais para o ensino da sociologia. Ele tem a ver com esse movimento que vocês estão vendo aí, que é um pouco a gente se colocar, né, ter a capacidade de se colocar no mundo a partir de um conjunto de informações que existem sobre o mundo. É quase que sair e fugir de um negacionismo, certo? Não viver nessa realidade onde só o que eu enxergo importa. O meu mundo é melhor que os outros. O professor também tem que fazer esse movimento. Certo? Então, o conceito de imaginação sociológica, que tem a ver lá com aquele princípio epistemológico da sociologia na escola, o estranhar, o desnaturalizar, enfim, ele tem muita relação com esse rompimento, né, com esse distanciamento do meu mundo é o perfeito, o resto não importa, certo? A minha visão é a certa sempre. Não, tem muito a ver com empatia, com ouvir os outros, com ter mais informações, fazer um processo de estranhamento mesmo, né, de alteridade, de se colocar no lugar do outro e assim por diante. A sociologia, bem aplicada na escola, vai promover esse tipo de movimentos. Pode promover esse tipo de movimentos. Então, a imaginação sociológica é um conceito central, mas ele é um conceito central sobre o quê? Sobre o conteúdo da prática de ensino, aquilo que nós vamos ensinar na escola. Mas, paralelamente ao conceito de imaginação sociológica, a gente precisa trabalhar com um conceito clássico também das ciências sociais, esse aqui é do Passeron e do Bourdieu, não é do Wright Mills como imaginação sociológica, que é a ideia de vigilância epistemológica. Tá? Vigilância epistemológica, no sentido, ele não é um conceito feito para a área de ensino, ele é um conceito feito para a área da pesquisa, mas ele pode ser aplicado aqui, porque ele significa o seguinte, que nós, enquanto profissionais, devemos, né, ter a responsabilidade de saber para onde, o que nós queremos com determinada prática. Quando eu faço uma pesquisa sobre um determinado assunto, eu tenho que saber para que ela vai ser utilizada depois, até para mim não fugir para mim não ter objetivos ocultos colocados ali, certo? Então, se a imaginação sociológica tem tudo a ver com o conteúdo da prática de ensino em ciências sociais, a vigilância epistemológica ela tem total relação com o objetivo dessa prática. Ela é sobre os fundamentos da prática pedagógica, sobre essa reflexão que o professor tem que fazer sobre a prática pedagógica que ele exerce. Até para quê? Para ele não cair num processo de educação bancária. Sociologia tem muito a ver com esse movimento, tá? De não fazer uma reprodução permanente pedagógica de conceitos, teorias ou coisas assim, certo? Como se os alunos não tivessem nada a contribuir, muito pelo contrário,
né? A escola também é um lugar de sonhos, desejos, expressões, manifestações, sentimentos, possibilidades. Tá? Então, o professor ele precisa fazer esse movimento permanente de vigiar, de se auto-vigiar epistemologicamente, saber para onde ele vai, qual o objetivo dele com uma determinada prática de intervenção didático-pedagógica. Então, nunca esqueçam esses dois conceitos, né, que são muito importantes para o exercício da prática docente, para a prática de professor, especialmente do professor de sociologia. São conceitos nossos próprios, né, das ciências sociais, da sociologia. E nunca esquecer da ideia de estranhar e desnaturalizar. E aí, para finalizar, para deixar vocês pulga atrás da orelha, para ficarem pensando o resto da semana nisso, será que o professor de sociologia na escola é convidado a ensinar os estudantes a estranharem e desnaturalizarem, será que ele é capaz, será que ele tem a habilidade de estranhar e desnaturalizar? Isso é algo que tem que ser sempre pensado. E é para isso que servem todas essas questões pedagógicas, didáticas dessas aulas. A ideia é pontuar todos os aspectos que permeiam o que a gente está discutindo e que envolvem o acesso, né, a entrada, a imersão no campo do ensino da sociologia. Eu não posso entrar como professor que vai lá reproduzir ideias. Eu preciso ser um professor que está antenado a tudo isso que está envolto nessa prática, nessa sociologia aplicável à escola. Então, muitas vezes a gente vai ter que fazer esse movimento e isso tem a ver com essas responsabilidades do professor, né, de como convencer, trazer os alunos para que eles se cativem, né, como cativar os alunos, na verdade, para que eles examinem determinadas questões. Né? Então, a gente vai ter que sempre estar passando por esse tipo de exercício nesse processo para assumir e entender a nossa responsabilidade social enquanto professores de sociologia. Muito bem, pessoal. Vão ficar, então, esses pontos para vocês pensarem. E aí a gente pode fazer um exercício aí de dialogar, se vocês quiserem conversar alguma questão, colocar alguma questão no chat, se quiserem aparecer, se quiserem conversar. Mas, para finalizar assim, um pouco desse movimento de desnaturalização, estranhamento, enfim, de pensar a prática pedagógica, né? Eu trago aí algumas imagens aí para a gente pensar um pouco isso, ou pelo menos para estimular que vocês tenham minimamente um impacto nesse sentido, certo? E sempre pensando aqui na possibilidade de produzir uma sociologia viva, né? Qual aula de sociologia vai ser dada por alguém que não consegue fazer esse mesmo movimento de estranhamento, de desnaturalização tão próprio da área das ciências sociais, né? Se eu não consigo sair dos meus princípios para estimular a curiosidade dos estudantes sobre um mundo que é diverso, que é múltiplo, que é diferenciado, que é diversificado, que tem vários interesses em jogo, que tem vários valores, que tem, né? Poderia dizer nem vários, mas infinitos, né? Tudo que está relacionado à identidade de grupos sociais, à questão de movimentos sociais, ou seja, né, tentar fugir um pouco dessa ideia, né? Esse movimento de estranhar e desnaturalizar, ele não é simples de ser feito, mas ele
pode ser feito desde que a gente permanentemente esteja produzindo, né, a nossa prática, pensando ela, problematizando, né, essa abordagem das ciências sociais na escola, certo? Então é tudo isso, né? Tudo isso aí que faz parte de todo esse movimento que nós temos em termos de uma sociologia aplicada na escola. E agora vocês vão ficar meio loucos. Mas enfim, pessoal, é basicamente isso. A ideia é que vocês pensem sobre essas coisas todas e que, enfim, exerçam sua prática pessoal, profissional, né, que entendendo que essas trajetórias, essas identidades vocês vão formar entrando no campo, participando do campo e se envolvendo com o campo, né, em todas as suas dinâmicas, né, e que tudo isso aí anima essa realidade e que vocês vão se deparar com todos esses aspectos, com todas essas questões. Enfim, fico à disposição para conversar sobre os temas da aula ou sobre qualquer outra coisa que vocês tenham interesse nesse momento, que tenha a ver com sociologia e ensino de sociologia. É isso, pessoal. Estou à disposição. São interessantes, Daniela. Sim, com certeza. Elas são uma provocação, na verdade, né? Bem típica das provocações das ciências sociais. Mas são provocações. Então, a ideia aqui é um pouco isso, né? É pensar a nosso espaço de formação enquanto professor de sociologia na escola também, né, como um espaço dinâmico e que não tem uma receita fácil, né? Vocês podem usar o chat, podem abrir câmeras, podem falar por áudio, fiquem bem à vontade. Posso supor que está tudo certo? Todos estão preparados para a avaliação do final de semana? No início dessa aula, ficou gravadas orientações sobre a avaliação teórica, né? E aí, então, depois vocês podem assistir. Os primeiros minutos da aula foram sobre isso. E por fim, deve, claro, pode falar assim, Rafael, deve. Dá pra me ouvir? Perfeitamente. Quando eu tava lendo, essa é uma anedota que eu conectei com a aula de hoje. Tá. E quando eu tava lendo o texto dos referenciais curriculares do Rio Grande do Sul, Sim, tinha muitas citações da Unesco lá de 97, sim, e eu tava, meu Deus, isso aqui é muito. Tá falando de mundo ideal que vai vir a ser. E eu sim. pensando, isso aqui tá tudo uma droga. Como é que eu vou dar uma. Eu tava pensando, eu tenho que dar uma aula que vai lutar contra isso. Mas daí, depois do texto, eu fui lembrando daquela imagem que tu sempre mostra que tem um menino falando com a mão pro lado, assim, rejeitando a menina com os livros nas mãos. Sim. E daquilo, eu fui indo com mais calma. E hoje eu tava pensando numa atividade, eu tenho uma atividade para outra cadeira, que eu tenho que programar uma atividade para uma educação antirracista. Tá. E daí eu lembrei uma coisa do ensino médio que era muito legal, que não era meu professor de sociologia que fazia, mas a de biologia. Uhum. E ou ela mandava a gente escrever um relato e relacionar o nosso relato pessoal de qualquer coisa com biologia, ou a gente procurar alguma notícia de qualquer coisa
envolvesse biologia. Uhum. E eu estava pensando hoje de manhã como isso era legal para usar em sociologia também, porque Sim. tu vai instigar os alunos a desnaturalizar e, e estranhar na prática, assim, ou a partir do seu dia a dia escrevendo algum relato, ou fazendo eles procurarem notícias e, e relacionando aquilo com alguma coisa de sociologia. Daí era bem livre, assim. Muito legal. Falar. Era isso para complementar? Era isso. Não, muito legal, com certeza. São temas que são da nossa alçada, né? Que a gente tem que estar pensando aí formas que a gente quer produzir eles. E um dos temas centrais é isso, né? Então, quem é que vai discutir isso na escola, né? Agora está rolando aí essa questão aí em torno do que aconteceu no programa do Big Brother ontem, né? Então, várias questões aí, né? Então, a escola tem esse papel. Né? Tem a importância de participar, de produzir esse tipo de movimento. Então, não se pode encontrar justificativas nas experiências pessoais únicas exclusivamente. A escola vai ter esse papel de colocar o público e o privado, né, a esfera pública, a esfera privada, num âmbito conectado, né? Então, são temas que vão ser muito relevantes para nosso exercício, né? Questão de racismo, de homofobia, enfim, isso tudo é a sociologia tem uma importância, só que a gente tem que ser professores que sejam capazes de lidar com isso, a partir desses instrumentos, né? Estranhar, desnaturalizar e assim por diante. Então, não pode haver desculpas se a gente tem a escola, se a gente tem espaços como a sociologia na escola para debater essas coisas, né? Mais alguma questão, pessoal? Tudo certo? Tudo tranquilo? Temos o Moodle para continuar os debates, as discussões, as problematizações. Espero que vocês pensem bastante sobre tudo isso. A ideia aqui não é fazer com que vocês rumem para um lado ou para o outro. Como eu falei para vocês, as construções das carreiras docentes são muito particulares, elas vão envolver vários tipos de processos de formação, mas é importante, né, a gente pontuar alguns dos elementos que vão fazer parte de todo o processo de inserção de vocês nesse espaço, nessa comunidade que acredita e que luta pela aplicação da sociologia na escola e que vê a importância para o ensino de ciências sociais, desses hábitos intelectuais, de estranhar, de desnaturalizar, né, de reconhecer o outro e assim por diante, como elementos fundamentais para serem trabalhados na realidade escolar. Certo? Então, na verdade, é sempre isso, né? Que vocês estejam abastecidos aí de aspectos que vão ser centrais numa formação de uma trajetória que é muito importante para vocês, para nós e para a sociedade. Né? Isso que a gente espera, né? Que a sociologia tenha sua valorização, reconhecimento como uma esfera importante não só de ciência, de conhecimento científico, mas de disciplina escolar e de esfera de reflexão pública. Né? Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente vai conseguir minimamente contribuir, né, com o futuro dos estudantes do ensino médio. Ficamos por aqui. Qualquer coisa, o Moodle está à disposição. Vocês têm vários tópicos. Vocês podem conversar entre vocês podem conversar com o professor, vocês podem dialogar com os materiais bibliográficos e a gente vai construindo aí essas ideias todas.
sobre a formação docente na área. Eu que agradeço a presença, Tiffany. Até a próxima. Então, para quem ainda está online, boa noite. Alexia, Daniela, Rafael, Sara, Tiffany. E a aula fica gravada para quem quiser assistir de novo e para os colegas que não puderam estar presentes. E fiquem sempre à vontade para participar bastante, tá? Nem o Rafael hoje. Então, começa o mais triste para o professor que está aqui na frente é que no final, no presencial acontece também, no final você começa a se soltar, porque acho que a gente se conhece mais e tal. E aí acaba. Enfim. Quero que vocês sempre fiquem bem à vontade. Obrigado, então, pela presença de todos e todas. E até a próxima. Semana que vem já, certo? Tchau, tchau.